Olá, muito boa noite e bem-vindos aos Antifrágeis número 8. Aqui é Luiz Fernando Rocha, eu tô com meu amigo Richard Rintemban. E aí, Richard, tudo bem? Tudo bem, Rocha? Tudo jóia. Vocês já estão se acostumando com o nosso programa. A gente vem toda quinta-feira, às 7 horas em ponto, para falar sobre o Taleb, para falar sobre o livro Antifrágil. Tá o livro aí? Estamos aqui. É o bitelo desse tamanho o livro. E a gente fala sobre como esse conceito pode ser aplicado na sociedade para que a gente consiga reconhecer as fragilidades e tentar ajudar o mundo a evoluir um pouco mais rápido, que está muito difícil, né? Então, bem-vindo. A gente escolheu o assunto hoje. Luquinha, se você puder mostrar a nossa tela, o tema de hoje. Aliás, vou baixar aqui um pouco. Então, a gente vai falar hoje, a gente abriu na página 348, tá? Número 348 a página. E, de maneira aleatória, foi o Richard que abriu. E a gente vai falar hoje, vamos mostrar visualmente, vamos exemplificar de algumas maneiras um pouco da matemática que está por trás daquilo que é frágil e daquilo que é antifrágil, da fragilidade e da antifragilidade. E a gente vai mostrar claramente como é muito, muito frágil ser grande. O tamanho mexe muito, né, na maneira linear como as coisas acontecem. Então, mas antes disso, o Richard vai contar uma novidade, uma coisa interessante que a gente teve essa semana. O antifrágil, né, influenciando a Casa Branca, Roxo. O próprio Taleb, ele deu um retweet lá no Twitter dele, falando que ele tem uma esperança de que pelo menos compreendam, né, o conteúdo do livro, que eu acho que uma preocupação dele, além das pessoas terem acesso às ideias, é entenderem elas, né? Você vê, se a gente colocar na tela aí, tem o tweet que o Taleb fez, que ele falando que ele nunca esperava ver, né, o antifrágil influenciando ali na Casa Branca. Quem está aí na foto é um dos conselheiros principais do Donald Trump, o Steve Bannon. E o Steve Bannon, ele tem uma... Pode voltar para mim, por favor, Luke? Ele tem uma linha de pensamento bem interessante, que ele defende que o mundo está ficando cada vez mais frágil, graças aos tecnocratas que estão fragilizando o mundo, que tem que reverter esse processo. Então eu achei uma curiosidade bem legal, assim, quem dera, né, essa forma de entender o mundo, né, esse método não preditivo, ele fosse mais difundido mesmo, né? Eu tenho bastantes ressalvas pessoais com o Trump, não gosto da pessoa dele, acho ele um cara muito egoísta e arrogante, mas de qualquer maneira, pra gente que vem se dedicando há tantos anos a entender esses conceitos, ver que alguém dentro da Casa Branca tá andando com o livro debaixo do braço, foi isso que aconteceu. Alguém viu o cara, né, esse Bannon, com o livro debaixo do braço, falou: que livro é esse? E aí ele falou: olha, esse é um dos nossos manuais agora, né? Quem sabe cheguei no Palácio do Planalto, aqui no Brasil também, exemplares do antifrágil. Eu acho que sim, independente de direita e esquerda, de ser contra ou a favor do governo, quanto mais gente no Estado entender esses conceitos, melhor, né? Menos frágil vai ficar a nossa sociedade e menos em risco. Eu acho que sim. Vamos voltar para a tela, por favor, Luquinha. A gente hoje tem 4 assuntos que a gente escolheu. Conta pra gente quais são os assuntos, por favor, Richard. Primeiro a gente vai conhecer a história de Kerviel, uma história aí bem interessante. Depois a gente vai ver o conceito de o que é linear e não linear. Depois aplicar essas ideias à prática no trânsito de Nova York. E aí um último item aí que é um pouco mais polêmico, né? Por que fusões de empresas gigantes não funcionam? Então a gente vai ver também o que está por trás, né? Mais uma vez a gente quer trazer para o programa as ideias aplicadas à prática, né? Não só ficar na teoria, então acho que hoje vai ser bem útil nesse sentido. Exato, tem uma linha condutora de toda essa ideia que é a gente tentar mostrar visualmente e para que as pessoas consigam entender e enxergar a curva do que é convexo, do que é não linear e de que maneira que a gente reconhece isso nos mais diversos eventos que a gente nos confrontamos, né? A pessoa sai, você acabou de assistir o programa Os Antifrágeis, já começa a reparar a sua volta na sua realidade, você já vai começar a visualizar as fragilidades, você vai... Aquela história, né? É o meu grande sonho, né? Todo mundo virar um pouco de Tony Gorducho, né? Farejadores de fragilidade. Eu acho que sim. As pessoas ainda não entenderam tão bem
de que maneira que você, no seu dia a dia, em cada uma das escolhas, é capaz de entender que o resultado daquela escolha tem um risco assimétrico, positivo ou negativo. Você vai ter mais vantagens, desvantagens, como se posicionar. Vai ficar bem claro, eu acho que na aula de hoje. Conta pra gente então a história do Kerviel, por favor, Richard. Então a gente pode colocar na tela, no dia 21 de janeiro de 2008, ou seja, antes ali daquela grande crise que começou a partir de maio de 2008, o Banco Société Générale, ele colocou à venda numa paulada só, 70 bilhões de dólares em ações em pleno feriado americano do Martin Luther King. Então imagina, um banco vai e coloca uma ordem de uma vez a 70 bilhões de dólares. Por que isso, né? Que provocou uma queda de 10% em todo o mundo e inclusive o banco com essa venda teve um prejuízo de 6 bilhões de dólares. Porque você tinha um funcionário, o Jerome Kerviel, que ele estava fraudando operações. Então é igual aquele filme, não sei se vocês já assistiram, pode voltar para mim, Luquinha? Tem aquele filme que chama Rogue Trader, né, que é com o operador que é chamado Nick Leeson, que ele fazia fraudes também no índice Nikkei. Então, basicamente é o quê? É o cara operar... o Ian McGregor. Você operar montanhas de dinheiro que o banco está desconhecendo, você ganhar nisso, fingir que está movimentando, ganhar na corretagem, fazer um monte de fraude ali, e aí, de repente, o banco se deu por conta que ele tinha na carteira 70 bilhões de dólares de ações que ele não... Escondido, que ele não desconhecia, e foi obrigado a vender a mercado para resolver o problema o quanto antes sob pressão. Vamos voltar para a tela aqui. Então, primeiro, essa é o efeito de, ao colocar 70 bilhões de dólares em ações em um único momento à venda, você causa esse efeito não linear. Esta curva, exatamente o ponto em que você tem reto aqui, nenhum prejuízo, e aí você começa a vender maciçamente, e aí começa a gerar esse prejuízo, e em algum momento, um pouco de ações adicionais que você coloca à venda, gera prejuízos cada vez maiores, porque ele dá um reforço. Então, isso se chama convexidade. Então, a própria natureza se protege, se defende disso através do tamanho. Se houvesse, por exemplo, 10 pequenos bancos tivessem tido esse problema e cada um tivesse que vender 7 bilhões de dólares em ações separadamente, cada um no seu momento, o mercado provavelmente nem sentiria. Ele ia absorver tranquilamente esse volume. Agora você dá uma paulada, né, de 70 bilhões de uma vez só. Volta aqui pra gente, Luquinha. Você provoca esse estrago. Exato. Eu frequentei lá no IME da USP, na matemática, um grupo que a gente estudava esses algoritmos de distribuição de ordens. Né? Então, tem TWAP, VWAP, algumas maneiras de você vender ações ou comprar ações sem que ninguém perceba. Com certeza esse não é o jeito certo, né? Vamos voltar para a tela, olha a cara do cara galã aqui, ó, bandido galã. O Rogue Trader 2, a missão, né? O galã aí, o Kerviel. Sendo preso. Não é a primeira vez, não vai ser a última. E a gente vai, depois no final do nosso programa, ou um pouquinho mais para o final, contar o desfecho disso e a conclusão, e inclusive uma grande ironia, né? O Taleb acabou se envolvendo nessa história de uma forma. Se envolvendo nisso. Como quase todas as histórias do mercado financeiro, de alguma maneira ele está metido. Agora a gente vai falar da diferença do que é linear para o não linear. Vocês já perceberam que aquela curva com aquela convexidade negativa que faz com que a careta, né? Uma curva que faz com que um pequeno prejuízo gere prejuízos enormes a cada pequeno aumento adicional de venda? Vocês já estão vendo qual é a tônica, a característica. Agora nós vamos tentar explicar com palavras. Então, Luquinha, volta para a tela para a gente. O que é linear e o que é não linear? Por favor, Richard. Uma relação linear é aquela que ela é previsível, determinística, você conhece as regras do jogo. Então, se aumentar, por exemplo, 10% uma variável, eu já sei que eu posso esperar um aumento de 10% de outra variável, do efeito que eu estou esperando. Então, é uma coisa assim muito previsível, é aquela curva da reta, bonitinha. Já o não linear, aí ele é complexo, as respostas são desproporcionais. Então, se você dobra a dose esperando que você vai ter o dobro do efeito, você pode ter uma surpresa muito grande. Então é aquela velha história. Em sistemas não lineares, o 1 mais 1, ele pode ser muito maior que 2, muito menor que 2. Você não sabe, porque as respostas são desproporcionais. Já no linear, não. Você sabe, 1 mais 1, eu sei que vai ser 2, bonitinho. Então é aquela
É a velha história, né? Você tem uma fábrica, se você dobrar o número de funcionários, será que você vai dobrar a produção? Um sistema complexo, mais que dobrar, ou às vezes pode causar um efeito inverso e desabar a produção. Então, eu acho que... A gente pode voltar para mim, por favor? Eu acho que o grande pulo do gato na vida é entender a não linearidade mesmo, quando a gente vai tomar as nossas decisões. Porque se a gente acha que todos os efeitos vão ser previsíveis, você pode ter uma surpresa muito grande, como a gente vai mostrar em alguns gráficos, né? A frente vai ficar bem clara. Né? Exatamente. Então vamos dar uma olhadinha nessas figuras, ó. Tudo que é não linear está sujeito a efeitos de convexidade. Então, volta aqui para mim uma heurística simples. Sempre que você olhar a curva de payoff, o retorno, o que pode gerar de resultado, algum evento, alguma aposta que você vai fazer na bolsa ou na vida real, se ela for uma curva, independente se for para cima ou para baixo, ela é não linear. Se o resultado for simplesmente uma linha reta que sobe ou desce, ela é totalmente linear. É um outro mundo, é o meio cristão. É outro mundo. Lá a distribuição normal funciona, lá a lei da gravidade é aplicada, lá o dentista sempre vai ter um monte de clientes e vai ter uma renda estável e linear. Esse é o mundo do meio cristão. O outro mundo é quando o resultado do payoff, o payoff do resultado dos eventos das apostas é uma curva. Quando ele é curva, a gente diz que é não linear, e aí ele é meio descontrolado. E aí nós temos duas características. Nós vamos mostrar, mas antes, olha aqui na minha mão. Se for um sorriso, é porque é convexo positivo. É bom. É bom, por quê? Porque os prejuízos são pequenos e ficam no meio, e os ganhos são enormes, crescem enquanto o evento for a seu favor, e ele é convexo positivo. Se for negativo, é um sorriso, né, triste, o cara tá chorando. Ele vai te iludir, você pode até ganhar um pouquinho por um tempo, mas de repente... Então lembra, se for um sorriso, é convexo positivo, é a teu favor e funciona. Se for convexo negativo, uma hora você vai chorar. Mas dá uma olhada na característica da curva, porque é isso. Perceba como um evento convexo positivo, você tem que pagar antes. Primeiro você tem a dor, você tem o sofrimento. Primeiro você faz o exercício físico, acorda todo dia bem cedinho, come os vegetais verde escuro, depois você colhe os resultados assimétricos positivos e você pode ter resultados enormes. Exatamente, você vai se expondo, né, nessa variável, quanto mais você se expor, mais ganho você tem. Só que aí tem aquela história, né? Por algum momento você teve pequenas perdas, né? Que você teve que saber administrar. Mas é aquela história, você tem que saber que estrada que você tá. Se você tá na estrada do sorriso, que é a convexa, conforme vai passando o tempo, volatilidade, você tende a ganhar aquela assimetria fundamental que a gente viu do Sêneca, né? De ter mais vantagens que desvantagens. Exato. Então, é que nem, por exemplo, uma grande obra-prima. Se eu fizer um disco raso, popular, mas que as pessoas gostem no curto prazo, que seja fácil de fazer e fácil das pessoas gostarem, vai ser um atalho, você não vai ter muito trabalho, vai ter um resultado ok, mas depois não vai ter mais resultado. Se você se esforçar muito e tentar fazer uma grande obra-prima, aí os resultados são não lineares positivos. O inverso também funciona. Dá uma olhada lá, por favor, Luquinha. Olha lá. O frágil, né? O frágil é isso, você tomar dinheiro emprestado para fazer alguma coisa. Pequenos ganhos ali te enganando. Ficar na preguiça, olha lá, ficar na cama, tomando refrigerante, comendo pipoca, ao invés de estar se esforçando, depois quando vem a conta, é a conta muito grande. Uma forma para as pessoas entenderem, Roxo, esse gráfico do frágil. Você tem ali no eixo ganhos e perdas, né? Pode voltar, Luquinhas, para o gráfico, por favor. Você tem ganhos e perdas e você tem a exposição à variável X. Então imagina, por exemplo, uma substância, o álcool. Você começa bebendo ali, pequenos ganhos, dá o grau, você está sorrindo, eu vou beber mais, eu vou aumentando a dose, vou aumentando cada vez mais dose, de repente, como você tem uma resposta não linear ali, você vai ter uma grande ressaca, você vai entrar em coma alcoólico. Acho que esse exemplo aí... Em algum momento ele te derruba para valer. Te derruba, né? Exatamente. Um prejuízo é a mesma coisa. Você está numa estratégia lá, só que você está exposto a eventos extremos, só que você está com pequenos ganhos, achando que está tudo uma maravilha, que você acerta muito, que está tudo certo. E aí, de repente, você vai se expondo cada vez mais, de repente, uma resposta não linear, que a gente chama de... A natureza funciona com spikes. Que é spikes? Grandes saltos. Você não tem nem chance, você nem vê o que te atingiu. De repente você está aqui, você já vai, né? O que você fala, do 0 ao menos 10. Né? De uma hora para outra.
O mesmo tipo de efeito, de característica, a gente encontra em vários lugares da natureza. A gente pegou um exemplo do livro, dessa página mesmo, né? Pertinho aí da página 348. Trânsito em Nova York. Mostra lá pra gente, Luquinha, como é que é o trânsito em Nova York. O trânsito, ele é altamente não linear. Então, no livro tá lá o exemplo. Aumente-se o número de carros em 10% e o tempo de viagem aumentará em 50%. Se ele fosse linear, bonitinho, aumentou 10%, espero que vai aumentar 10% o trânsito. Mas como ele tem uma resposta não linear, então você aumenta em 10%, você vai aumentar em 50%. E ele continua lá, né? O número médio de carros na rodovia não importa nem um pouco para a velocidade do tráfego. Se houver 90 mil carros em uma hora e depois 110 mil carros na hora seguinte, o trânsito será muito mais lento do que se houvesse 100 mil carros em 2 horas, né, Roxi? Mais uma vez a gente criticando aí, mostrando os perigos de você olhar só a média. Volta pra gente, Luquinha, é exatamente isso. Então vamos considerar que a gente tem ruas que cabem confortavelmente 90 mil carros, que com 100 mil carros você fica relativamente apertadinho, mas todo mundo ainda flui legal, e que em algum momento entre 100 e 110 mil carros tudo para. É isso que acontece. Então, um aumento de 10% no número de veículos não vai diminuir não vai aumentar em 10% o tempo do transporte, da viagem. Vai aumentar, às vezes, em o dobro do tempo. Às vezes, com 90 mil carros você faz em 20 minutos um trajeto, e com 100 mil carros você faz em meia hora, mas com 110 mil carros você leva 2 horas para chegar, porque o trânsito para, porque é não linear, não cabe tanto carro. É a mesma coisa com a espera do restaurante. Essa é boa. Né? Se você considerar um restaurante na média, durante o dia, tem 300 lugares no restaurante, teve 1.000 e poucas pessoas no restaurante, tranquilo, caberia todo mundo. Mas como a grande maioria das pessoas foi lá entre as 9 e as 11, você acaba tendo uma baita fila e a maior parte do tempo está vazio. Congestionou a cozinha. E das 9 às 11 você tem o caos. Então, o bombeiro é assim, vários tipos de atividade são dessa maneira, não lineares, só para a gente mostrar isso na vida comum, né? E em alguns tipos de eventos. Uma maneira de você evitar, né, esses efeitos negativos da não linearidade, por exemplo, a gente deu do trânsito ou em qualquer outras áreas, o Taleb fala, é você ter redundância, né? Você tem que ter uma margem. Tudo que trabalha muito no limite tende a ter qualquer problema. Uma unidade a mais, uma coisinha que acontecer, vai travar tudo. Não, vamos só fechar aquela rua para gravação do comercial, Roxo. Não vai fazer nada. Imagina o tamanho de São Paulo, não vai provocar impacto nenhum. Ele mostra que teve um dia, num sábado, que ele tinha lá uma reunião, tipo, 9 da manhã, ele saiu às 7 da manhã, porque ele não gosta de atrasar. E aí fecharam uma ponte lá de Nova York e ele ficou 5 horas no trânsito, né? Exatamente. Porque fecharam uma ponte. Isso é muito comum. E aí o Richard agora vai contar como é que terminou, né? E uma ironia interessante sobre a questão do Kerviel lá, sobre a questão do banco, né? Exatamente. Então, conta pra gente como é que foi. Mostra a tela lá, por favor, Richard. O Kerviel, olha só que ironia, né? Semanas antes desse escândalo acontecer, você acredita, Roxo, que o Taleb ele fez uma palestra lá no Société Générale, e inclusive para o chefe do Kerviel, explicou lá as fragilidades e ficou sendo vaiado e debochado ao longo de toda a palestra. Então, e semanas depois deu todo o escândalo, mostrou que não tinha controle interno, não tinha nada naquela instituição, e os caras que se achavam acima do bem e do mal para vaiar, xingar o Taleb, debochar de conceitos de fragilidade, eram aqueles que semanas depois iam estar lá nas páginas policiais, né? É muito interessante. Então, mais um caso em que o Taleb mostra em que ele tentou lá contar uma coisa que ele tinha descoberto e que ninguém percebia e que as pessoas não levaram ele a sério, inclusive vaiaram, e depois o cara quebrou e foi preso na semana seguinte. E depois tem o resultado da análise, como é que as pessoas conseguem, pós-mortem, depois de alguma coisa acontecer, achar relações de causa e efeito erradas. E explicar uma coisa de uma maneira totalmente errada ao invés de aprender a lição. Então como é que foi isso, Richard? Isso aconteceu também depois, né, em 2008, com a grande crise, né, financeira mundial. É sempre a mesma história. Sempre vão falar que foi um mau controle, foi culpa da ganância. Eu lembro daquele personagem Gordon Gekko lá do filme Wall Street, falta de vigilância do banco, mas nunca reconhecem que o problema era simplesmente
a fragilidade. E no caso, né, específico desse episódio Kerviel, do tamanho, né, do banco e o tamanho da posição, que era uma fragilidade muito grande. Então, é muito comum isso acontecer. Pode voltar para nós, por favor, Luquinha? É muito comum acontecer isso, ao invés de você simplesmente olhar as fragilidades que estavam lá expostas e as pessoas se recusavam a ver, você vai falar, não, vamos controlar mais, não, é a ganância do cara, é isso. Não, era uma fragilidade em algum momento, com qualquer volatilidade, qualquer variação, a conta ia chegar. Existe um risco sistêmico no mercado financeiro, porque hoje um computador é capaz de negociar quantidades absurdas de títulos e de um único computador surgiu uma grande onda de negociações de compra ou de venda que podem influenciar o mercado todo. A gente mostrou isso no outro programa, né, do Flash Crash, né, tudo interdependente, as partes. Uma coisa que sai do... aquele Black Knight também, que eram os robôs também, uma instituição que tinha os robôs que perderam muita grana e vai continuar acontecendo. Por quê? Porque o efeito é não linear e esses caras estão ficando cada vez maiores, então vão ser 30 ou 40 caras jogando War, né, e controlando as finanças do mundo e vão acontecer essas correrias por causa da não linearidade. Então, é muito comum e o problema sempre é o tamanho, né? Se a gente tiver coisas e instituições muito grandes, não adianta por controle, não adianta tentar frear de alguma maneira a ganância. É um sistema muito concentrado, né? Muito interligado. O problema é estrutural. Então, é uma ironia muito grande. E aí, uma parte bem interessante, alguma coisa que é falado algumas vezes durante o livro, porque assim, as pessoas nos perguntam, acho que pergunto para você também, qual é a solução para o mundo e para a economia segundo o Taleb, né? E aí, como é que resolve o problema do mundo segundo esse cara aí com esse livro que vocês ficam falando toda hora que a gente tem que ler? Das soluções para ele é diminuir de tamanho. Diminuir de tamanho, ter partes, né, descentralizadas, né? E não ficar muito exposto, né? Porque você, com um tamanho muito grande, né? Você fica engessado, você fica fragilizado, fica sujeito a qualquer problema, sob pressão, né? Você tem que tomar decisões difíceis, não é brincadeira. Então, grandes indústrias, grandes projetos, todos eles têm riscos muito grandes a partir do momento que você aumenta o tamanho. Um probleminha que aconteceu, o risco é sistêmico, vai espalhar rapidamente. Conta lá pra gente o que ele acha e como é que ele argumenta essa questão das fusões e quando as empresas juntam para ter esses ganhos de sinergia anunciados que a gente vê por aí, né? Quando se é grande, fica-se vulnerável a alguns erros, especialmente as pressões mais assustadoras. As pressões tornaram-se não linearmente mais custosas conforme o tamanho aumenta. E aí ele vai além. Os ganhos oriundos do tamanho são visíveis, mas os riscos ficam ocultos. E alguns riscos encobertos parecem trazer fragilidade às empresas. Então, pode voltar para nós, por favor? Eu acho que o ponto principal esse do tamanho é que você acaba olhando só o lado dos benefícios, dos ganhos, e acaba deixando ali embaixo do tapete todos aqueles riscos ocultos e que vem junto por você estar ficando muito grande, né? Você começa a ficar, né? É aquela velha história, né? Davi e Golias, né, Roger? Que fala assim, por que foi tão fácil você acertar o tamanho do cara? O cara era um gigante ali, era só jogar ali, de alguma maneira ia pegar, né, a pedra que eu joguei. É muito interessante, as pessoas podem de repente até nos criticar dizendo, mas veja como a Ambev é incrível, economia fez de várias escalas. fusões e tal. Mas se você vê o Beto Sucupira, que é o principal gestor lá da Ambev, todo esse grupo do Lehman, ele sempre disse isso, a empresa tem que permanecer pequena, por mais que ela cresça, tem que ser o olho do dono, tem que ser, a característica tem que continuar sendo pequena, que é também o que o Steve Jobs sempre fez na Apple, sempre administrou a Apple como se fosse uma empresa pequena, uma startup, olhando o detalhe. Por quê? Quando você junta duas grandes marcas, duas grandes empresas e você tem esse confronto de culturas, as empresas acabam perdendo a alma, você acaba não se identificando mais com o produto, com o cliente, vira só um negócio financeiro, é muito comum que você tenha um colapso dessas empresas, dessas marcas, principalmente por ser grande demais. Quando vem uma crise, as margens são muito pequenas, elas são apertadas e essas empresas acabam tendo grandes perdas. Imagina a cena, né, Roxo?
um transatlântico a milhão indo em direção ao iceberg, para você conseguir desviar isso, o tamanho, e você com um barco mais ágil que você já consegue escapar daquilo, você tem mais opções ali na hora da crise. E a crise, né, quando tudo vai bem, para entrar num negócio é como se fosse uma banheira, né? Tem aquela boca enorme da banheira. Agora, quando todo mundo quer sair ao mesmo tempo, tem que sair pelo ralo. Né? E sair pelo ralo não dá, porque é muito pequeno. Então é muito fácil entrar em alguma coisa, mas é muito difícil sair, principalmente no momento da crise. E um exemplo, só para a gente concluir, imagina países que tiveram experiências que o Estado tentou controlar todas as áreas. Exato. Era grande demais e ele já não tinha mais noção do que quanto custava cada coisa, alocar os recursos, muita burocracia, muitas pessoas tentando ali, controle centralizado, um erro se espalha e se torna sistêmico. Então tudo que é muito grande, até animais, né, na natureza, eles tendem à extinção. A gente vai mostrar isso no próximo slide. Mas olha essa frase, é completamente errado utilizar o cálculo de benefícios sem incluir a probabilidade de fracasso. Se você não calcular o que pode dar errado, que é aquilo que você está vendo por baixo do tapete, que é aquele começo, mostra aquilo que é, o começo daquela curva, as pessoas só enxergam o começo, não veem que aquilo pode virar uma grande ruína, né? Então, vamos continuar, mas, por exemplo, ele mostra que animais de grande porte, por exemplo, são muito ineficientes. A gente já falou do negócio do elefante e da formiga na semana passada, mas agora é exatamente o ponto que ele fala. E ele diz que elefantes, jiboias, mamutes e outros animais muito grandes, inclusive, estão fadados a uma rápida extinção. E aí você fez uma frase interessante, qual que era? Dos dinossauros? Cadê os dinossauros? Cadê os dinossauros, né? Você vê que grandes demais ali. Tudo que é muito grande, quando tiver problema, o problema Se tiver escassez de água, comida, são os primeiros ali que vão Exatamente. sofrer. Então, acho que o programa foi muito rápido, muito interessante. Muito. A frase final que a gente tem é uma frase que faz muito sentido e que a gente até vai dar uma reforçada nela. Lê pra gente, por favor, o Richard. Coisas menores podem ser feias, mas certamente são menos frágeis. Volta pra gente, Luquinha. Então, nós não vamos falar de novo mal da indústria da carne, nem particularmente da JBS, que é a minha preferida de bater, mas com certeza, na hora que você criou um grande monopólio da carne, você fragilizou o sistema todo. E é isso, para o Taleb, para uma grande geração de pessoas que estão acordando para essa nova revolução, esse quarta onda capitalista, essa quarta revolução capitalista, essa capitalismo pós-industrial, o pequeno é lindo. O pequeno é o que funciona, é o que é bonito, é o artesanal. Quando o cara que faz, está perto do cliente, está perto de quem atende e faz aquilo de maneira artesanal, porque gosta daquilo. Porque mesmo tem trazendo para a política, imagina grandes sistemas centralizados que foram criados, um governo federal centralizado, quanto problema e fragilidades acabam gerando. Mesmo a Europa, né, o Taleb critica muito, que ele fala, pô, aqueles burocratas europeus estão ali tomando as decisões, eles não têm nem noção da realidade, tinha que ter os países deveriam estar se dividindo em regiões descentralizadas e cada um, né, do seu bairro lá tomando as suas próprias decisões. Imagina um tipo de gestão de Estado em que você e o governante lá do bairro, local, local, discutem e ele tem que te justificar por que ele vai cortar aquilo, por que ele vai Não um cara que mora 1.000 quilômetros de distância vai decidir lá o que um cara que está milhares de quilômetros de distância da decisão que ele está tomando, um cara que usa gravata e que não são pessoas, são números numa planilha. Exatamente. Ele toma uma decisão, ele mata pessoas, ele manda pessoas embora, ele aumenta ou diminui privilégios com uma canetada simples e isso não tem nenhuma consequência pessoal para ele, porque são só números, ele não está vendo o sofrimento com os próprios olhos. Enquanto o pequeno, aquele que está próximo, é o que funciona e é o que vai o que vai funcionar daqui para frente. Exatamente, e para finalizar, né, que estrada que você está, né? Você está na estrada do sorriso, da convexidade, que as vantagens são maiores que as desvantagens, ou está perdendo tempo ali na careta, né? Na estrada da concavidade, que você tem mais desvantagens que vantagens, né? O atalho, esse que você provavelmente vai ganhar na moleza e que você primeiro ganha, vai se achar esperto por e um que tempo. Os riscos estão todos debaixo do tapete, esse é o caminho errado. Esse é o caminho que vai dar no desfiladeiro. O caminho certo é o caminho longo, que é esse que você se esforça e tem essa curva ascendente positiva assimétrica.
É isso aí. Legal. Gente, muito obrigado. Mais um programa, foi ótimo, passou voando. Richard, valeu. Valeu. Uma ótima quinta-noite, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E vamos lá que semana que vem tem mais. Muitas novidades. Dia 11 nós temos um programa especial. Depois a gente vai anunciar para vocês quem vem nos visitar. Um grande abraço aí para todo mundo. Excelente final de semana. Isso aí, um abração.